Bem-vindos ao episódio número 6 do Degustabu Podcast. Meu nome é Guilherme e hoje teremos a degustação do At the Gates of Loyang, a hype da semana com Witchcraft, além, é claro, da notícia da semana. Degustação da semana. Hoje é dia de degustar o At the Gates of Loyang, um jogo clássico do Uwe Rosenberg, de 2009 e publicado pela falida TMG. O jogo tem uma complexidade média e é para 4 jogadores, mas diz as más línguas que é recomendado para 2, e pode ter certeza que é verdade. O jogo se passa na cidade de Loyang, onde os jogadores são uma espécie de cadeia de suprimentos de comida, ou seja, tem que arrumar os campos, produzir as comidas e vendê-las tanto para o mercado como para os seus fiéis e clientes. E aqui tem uma coisa bem interessante do jogo: se você não cuidar bem dele, e nesse caso, vender o que ele deseja, ele vai ficar com raiva de você. O jogo não tem um tabuleiro central, mas cada jogador possui seu próprio tabuleiro, que é no formato de um T. Na parte superior do T, cada jogador terá o seu mercado, e no corpo, cada jogador irá marcar os seus pontos, além de posicionar as cartas de clientes regulares e esporádicos, os auxiliares e a tenda do mercado, que é um comerciante que te ajudará ao longo do jogo a trocar os seus produtos por alguns específicos. Então, vamos para o jogo em si. At the Gates of Loyang é jogado ao longo de 9 rodadas, sendo que cada uma delas consiste em 3 fases. A primeira fase é a fase da colheita. Cada jogador irá colher um vegetal de cada um dos campos que ele possui. E aqui entra uma regra bem interessante. Existem alguns tipos de campo que produzem certos tipos de vegetal, ou seja, você tem que prestar bem atenção no campo que você tem, se ele irá produzir aquele vegetal que você quer ou não. E assim você tem que olhar direitinho para não cometer nenhum erro. Depois tem a fase de selecionar as cartas. Antes de explicar como é, tenho que falar quais são os tipos de cartas que existem, pois essa fase é a mais crucial do jogo. Existem 5 tipos de cartas: a carta do campo, onde os jogadores poderão plantar; a tenda do mercado, que é o comerciante que poderá te ajudar a realizar trocas; o cliente regular, que você terá que vender para ele ao longo de algumas rodadas, e se você não vender o que ele quer, ele poderá ficar com raiva de você; o cliente esporádico, tem uma demanda específica e você precisa vender apenas uma vez; e o ajudante, que possui diversas ações especiais. Agora que você já sabe quais são as cartas, vamos entender como essa fase funciona. No início dessa fase, cada jogador receberá 4 cartas, e aí o jogador que tiver mais pontos coloca uma carta na área comum. E aí, começando com o jogador da vez, ele tem 2 opções: colocar uma carta na área comum ou pegar uma carta da área comum e uma carta da sua mão. Se ele colocar uma carta na área comum, é a vez do próximo jogador. E aí a fase vai até que todos peguem uma carta da área comum e uma carta da sua mão. Caso o jogador possua apenas uma carta na mão, ele é obrigado a ficar com aquela carta mais uma da área comum. E a partir desse momento que você pegar as cartas, você terá que posicionar elas na área central do seu T. E aí chegamos na fase das ações. Você pode plantar um campo, ou seja, você precisa que o campo esteja vazio para que você possa plantar nele. E tem que lembrar que cada campo comporta algum tipo de cultura, ok? Você pode comprar os vegetais do seu próprio campo, e aí aqui tem uma coisa bem bacana, só que não. Você sempre compra mais caro do que vende. Você pode vender os vegetais para o seu próprio mercado, mas seu mercado tem uma limitação de quantidade. Você pode realizar trocas com a tenda do mercador. As trocas, em sua grande parte, são boas. Você troca um vegetal por um vegetal, mas em alguns casos, onde você precisa pagar 2 vegetais para ter um outro. Você pode usar um ajudante. Alguns são de efeitos imediatos, outros agem em certas fases do jogo, e outros te dão habilidade. E tem alguns que ferram contra o jogador, por exemplo, trocando a tenda dele por uma sua ou permitindo que você use a tenda dele. Entregar para um cliente tanto casual como regular. Aqui temos que falar do cliente regular. Esse cara é bem interessante, pois ele te permite programar a sua colheita. Afinal de contas, você sabe o que ele quer por pelo menos 4 rodadas, e a cada rodada ele paga mais pelos vegetais que você atende. No entanto, se em alguma rodada você não vender, ele vai ficar nervoso, e aí você colocará um token vermelho na carta. Caso você não compra mais uma vez, aí você tem que pegar 2 dinheiros ao banco. Ou seja, ele fica bem chateado e sai por aí falando mal de você. E quando você executar todas as suas ações, você poderá guardar 2 ou 4 vegetais no seu celeiro e comprar seus pontos de vitórias. E aqui tem uma coisa que é bem legal: você sempre compra o próximo ponto de vitória por 1 dinheiro e os seguintes pelo valor do ponto. Ou seja, se você está na casa de 10 pontos, então o ponto número 11 custará apenas 1 dinheiro. Mas se você quiser comprar o 12 e o 13, você precisará pagar 16 dinheiros. 1 do 11º, 12 do 12, 13 para o 13.
e assim o jogo se repete pelos 9 rounds. At the Gates of Loyang era um jogo que eu queria muito jogar. Estava na minha lista de desejo há muito tempo, mas desde que a TMG faliu, ficou um pouco difícil de achar o jogo em qualquer lugar. E aí, por acaso, consegui um de segunda mão e finalmente consegui jogar. Estava com uma expectativa lá em cima, principalmente porque estava esperando muito tempo para jogar ele e também porque ele é um jogo do Uwe, que é um dos designs que mais gosto. Afinal de contas, ele fez o Le Havre e o Caverna, que para mim são 2 jogões. Mas, agora falando de At the Gates of Loyang. Eu gostei muito da ideia de você ter clientes regulares e esporádicos, e de como você vai conseguir atendê-los, por meio de suas plantações. Essa parte do jogo eu achei muito boa, e com uma sinergia bem legal, que não tinha visto em nenhum lugar até agora. E o ponto alto para mim é você não deixar o cliente regular ficar irritado, pois ele é uma fonte de renda na qual você já sabe o que ele precisa. A tenda do mercado é uma saída para a manobra, mas como as cartas são aleatórias e não tem um custo fixo para a troca, tem tendas que são mais vantajosas que outras, mas ok, faz parte do jogo. E aí, tem 2 coisas que posso dizer que não gostei de forma alguma, e que nos jogos que joguei causaram um certo downtime danado. A fase das cartas e as cartas de ajudante. Começando pela fase das cartas. Eu sei que quando você tem uma mecânica de draft, algumas cartas você gostaria de manter na sua mão, mas você tem que passar. Mas o fato de você ser obrigado a ficar com 2, sendo uma da sua mão e uma da mesa, é muito estranho. Às vezes você é obrigado a abrir mão de certas cartas que seriam muito boas para o seu jogo e literalmente colocar na mão do seu oponente, e isso é irritante. Os ajudantes ainda causam mais raiva, pois alguns deles permitem que outros jogadores, ou até mesmo você, mexam no jogo do outro jogador. Novamente, sei que em jogos de draft isso pode acontecer, mas como se proteger de algo que não tem proteção? Simplesmente o outro jogador joga a carta e vende o item no seu mercado que você gostaria de utilizar e não tem como se proteger disso. E por que estou falando disso tudo? Pois às vezes a carta que te prejudicará é aquela que você terá que colocar na área comum, e assim você municiará o outro jogador a talvez te lascar na fase de ação. Então, essa é uma parte do jogo que eu não gostei de forma alguma. Sim, eu particularmente não gosto de jogos que possuem o recurso de ferrar com o outro. E em jogos que possuem essa mecânica, tendo a não usar. Mas em um jogo que propõe isso de uma forma tão óbvia e clara, você às vezes usa e fica frustrado e frustra o outro. Enfim, At the Gates of Loyang para mim foi uma grande decepção, principalmente por causa das cartas de ajudante e da fase das cartas. E ainda mais porque ele foi lançado um ano depois do Le Havre, que para mim é um dos melhores board games existentes. No entanto, At the Gates of Loyang, como eu disse no início dessa degustação, é um clássico. Estão bem posicionados no ranking do BBG. Aqui no Brasil, nem tanto. É apenas o número 921 do ranking da Ludopédia. Mas também, esse jogo não saiu por aqui. E para terminar, mesmo tendo procurado muito por ele e tendo muita vontade de jogar, recentemente vendi minha cópia. E pelo menos posso dizer que conheci. Hype da semana! Vamos mudar o tom desse episódio, e vamos falar de Witchcraft, a hype dessa semana. Witchcraft é um jogo de 2023, dos designers Trevor Benjamin, Roger Train Kesley e David Thompson, e publicado pela Salt and Pepper Games. E apesar de ter sido lançado por agora, está em falta em todos os lugares, porque ele foi um lançamento de Essen e ainda não chegou nem nos Estados Unidos. Além disso, Witchcraft é uma reimplementação de outro jogo dos mesmos designs, o Resist. Até onde vi e procurei, esse jogo não tem nem cheiro de ser lançado por terras brasileiras. Mas, em Witchcraft, que é um jogo solo, nós somos bruxas que estamos tentando defender a Terra de monstros que tentam invadi-la, e assim teremos que utilizar as nossas magias para proteger tanto a Terra quanto a humanidade. No entanto, estamos na época de caça às bruxas. Então, se mostrarmos nossos poderes, a população de Wilden Greens tenta nos matar. Olha que bacana, né? O jogo sim é bem interessante. Ele possui cartas que possuem 2 lados, sendo um lado onde você não mostra que é bruxa e outro onde você mostra. E se jogarmos com o lado onde não mostramos, somamos uma quantidade de forças menor, mas conseguimos colocar as cartas no descarte, e assim temos a possibilidade de utilizarmos de novo. No entanto, se mostrarmos como bruxa, conseguimos uma força muito maior para lutar contra os monstros, mas ao mesmo tempo perdemos as cartas, porque nos mataram na fogueira. E assim o jogo segue até que vençamos matando os monstros e sobrevivendo, ou perdendo porque os monstros nos mataram, ou porque a população nos queimou. Bem, estou muito empolgado com esse jogo, querendo muito jogar ele. Então, já coloquei o quero na Ludopédia, esperando que algum dia alguma cópia vai chegar até lá. Ou então, que algum amigo meu viaje para fora. Então é isso, Witchcraft. Notícia da semana.
A notícia da semana não tem muito a ver com nós aqui no Brasil, mas é bem interessante para entendermos o hobby como um todo. O grupo Embracer já era um grande grupo do entretenimento, possuindo jogos de PC e de console, como a Saber Interactive e a Gearbox Interactive, que é a empresa que faz o jogo Borderlands. E em 2021 comprou a Asmodee, em uma negociação de apenas 2,75 bilhões de euros, ou seja, em dinheiros brasileiros, 14,85 bilhões de reais. E com isso o grupo Embracer se tornou não somente um grande gigante no mundo dos videogames, como também no board game, uma vez que a Asmodee possuía diversas empresas, como a Fantasy Flight Games, Catan Studios, Days of Wonders e outras propriedades intelectuais como Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! E O Senhor dos Anéis. E com isso, ao longo desses anos, eles lucraram muito, no entanto, também arrumaram um pequeno prejuízo de 1,5 bilhões de dólares, que basicamente são 7,5 bilhões de dinheiros brasileiros. Como uma forma de arrumar essa bagunça, além de demitirem quase 2.500 pessoas, eles também se desfizeram de algumas empresas, e pelo incrível que pareça, não foi a Asmodee, mas sim a de videogame. Isso porque, de acordo com o CEO da Embracer, a área de jogos de tabuleiro vai bem e muito obrigado, e inclusive o lançamento do Star Wars Unlimited pela Fantasy Flight excedeu as expectativas de venda de qualquer jogo nas suas primeiras semanas. Então, o que eu quero dizer com isso? O nosso hobby está movimentando muito dinheiro, uma vez que é mais vantajoso vender empresas já consolidadas de videogame para manter uma de board game. E com isso, espero que essas empresas criem cada vez mais, e que as empresas brasileiras possam cada vez mais fazer parcerias com essas empresas gringas e assim conseguir trazer para cá mais jogos. E isso é outro ponto que pode mostrar que para o Brasil, alguns jogos possam fazer mais sentidos, e assim termos cada vez mais lançamentos, como o próprio caso do Geekmon e o Kalamandara. E assim, terminamos o episódio de hoje. Falamos sobre um jogo que infelizmente foi uma grande decepção, um jogo que estou muito empolgado, no caso Witchcraft, e sonhando para que as empresas brasileiras realizem grandes jogos e que assim podemos mandar eles para fora. E se você está gostando do Degustapor Podcast, não esqueça de deixar o seu like, por exemplo no Spotify, e um review, para que possa chegar a mais pessoas esse tipo de conteúdo. Então, finalizamos por aqui o episódio número 6 do Degustapor Podcast.